Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de adultos, terceiro trimestre de 2024, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. É a lição comentada pelo pastor Silas Queiroz, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, no Roraima, lá em Roraima. Então, um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra essa livraria evangélica CPAD. Aqui em São Paulo, ela está em novo endereço, na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, na CPAD você encontra materiais evangélicos para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. No templo novo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali também você procura o pastor Silas, procura o Alex, e ali você também encontra materiais evangélicos para o seu desenvolvimento e crescimento espiritual. E a Provix, a livraria online, a livraria do pastor Fernando. Você compra online toda livro, material, revista, Bíblia, e você recebe diretamente em sua casa. Então, entre em contato lá com a Provix, a livraria online. Estamos na lição 2, 14 de julho de 2024. Já quero te pedir, por gentileza, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Tem aqui embaixo o número do celular aqui de São Paulo, 011 989 15 6905. Se você puder e quiser, seja um colaborador, faça um Pix para ajudar na manutenção aqui do nosso canal. Deixa eu fazer algo que eu não fiz na primeira aula, que é agradecer o pastor Reginaldo Aparecido Amaral, que tem nos cedido esse espaço para provisoriamente utilizarmos como estúdio. Então, esse espaço aqui é um local provisório e nós estamos muito alegres por esta contribuição do nosso amigo pastor Reginaldo Aparecido Amaral. Deus abençoe ele e toda a sua família. Vamos lá, então, o livro de Ruth, a lição 2, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quelion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos,
Malom e Quelion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Que terrível, né? Vejamos os objetivos da lição. Primeiro, fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo objetivo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E terceiro objetivo, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Que Deus nos conceda uma boa aula. O comentário: o livro de Ruth se destaca não só pela sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. É o que nos interessa, além da beleza literária, é a mensagem espiritual. Fonte de inspiração para judeus da Antiga Aliança, como para cristãos ao longo dos séculos, o livro mostra a história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso, o nosso Deus, trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Então, Deus tem um propósito até mesmo na tragédia. Ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma perdas em ganhos e ele transforma derrotas em vitórias. Olha que Deus maravilhoso que eu e você nós temos. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Gênesis 22 e 14. Então esse é o Deus que nós vamos ver aqui nessa história de Ruth, o Deus que provê. A organização do livro, conforme eu disse na primeira aula, já no finalzinho, não temos a pretensão de trazer novidades, acréscimos, não. Nós entendemos que o autor já pesquisou, já estudou, obviamente que se houver algum ponto que nós não concordamos, faremos as devidas observações, mas nada de muito além disso, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, não tenha muitas expectativas de grandes pensamentos, não. Nós estamos aqui com um propósito, né, que é ler a revista, fazer algumas análises, alguns comentários, mas nada muito elevado, tá bom? Vamos na nossa simplicidade. Então, a organização do livro na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão, ou seção da Taná, que é a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, vai do Gênesis até Malaquias. Essa terceira seção, ela é chamada de Ketuvim, né? Ou agiógrafos, os escritos, né? A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, composta dos 5 primeiros livros, e a segunda é a Neviim, que é composta dos profetas. Tá? Dentre esses escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, que são 5 livros, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Quais são esses 5 livros? Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, o livro de Lamentações, o livro de Eclesiastes e o livro de Esther. São esses 5 aqui, os Megilot, né? Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica, o que faz parte do culto judaico, da liturgia de Ruth, era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que é o Pentecoste, que é também conhecido como a festa da colheita. Tá? Então, que o Isaías não nos puxe a orelha depois, né? Ou o hebraísta Ronaldo, né? Então, Shavuot, né? O Pentecoste, a festa da colheita. Era assim na Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã, né?
como é que é a organização do livro de Ruth. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Tá? Então, a nossa divisão ela é composta de 4 partes. Ruth está categorizado como um livro histórico, é uma narrativa, um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Está contando a história ali de Elimeleque, de Noemi, de Ruth. Tá? Então, e aconteceu na época dos juízes, então é considerado na Bíblia cristã um livro histórico, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Tá? É um livro narrativo, mas tem uma beleza poética dentro dessa narrativa, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, aquele tradicional. O autor expõe aspectos subjetivos da vida das personagens, ou seja, relata o mundo interior, a subjetividade das personagens. No caso, principalmente aqui, Noemi, Ruth e a órfã. Tá? Mostra como elas, digamos assim, expressam e vivem a sua interioridade. Tá? Por isso que o autor fala aqui dessa beleza poética. Tá? Ele não se prende só ao mundo exterior dessas personagens. Ele trabalha a subjetividade dessas personagens também. Então, a obra está organizada em 4 capítulos, somando aí 85 versículos. Tá? Isso na Bíblia cristã. A autoria e a data. Quem escreveu? Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos, os teólogos, os estudiosos, acerca da autoria e a data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Há uma inclinação dos estudiosos a acreditar que Samuel tenha sido o autor do livro de Ruth. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel a autoria do livro de Ruth. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi, o futuro rei de Israel, parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, a maneira íntima e quase pessoal com que ele trata esses ascendentes de Davi, tá? Mostra que ou a oralidade chegou muito forte aos ouvidos de Samuel, ou então talvez ele tenha até chegado próximo ali dessa realidade, desses familiares. Além disso, estamos na autoria e data. As características gerais da obra de Ruth indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Tá? Essas são as evidências, as possibilidades. Tá? Então, nós temos aí a organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, e também a autoria e a provável data da sua escrita. Vamos agora para o contexto histórico. Primeiro, no tempo dos juízes. Tá? Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth, não tem uma localização precisa. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de Juízes. Esse período dos Juízes durou mais 3 séculos, mais aproximadamente 300 anos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., logo depois da morte de Josué,
começa o período de Juízes e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono. Isso mais ou menos em 1050 antes de Cristo. Então foi um período, na época dos Juízes, marcado por uma grande anarquia e também uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu a Deus, infidelidade da nação de Israel a Deus. Uma frase que identifica bem aquela época sombria, né, de anarquia e apostasia é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. Então, cada um vivia a sua vida do seu jeito, sem olhar para o Pentateuco, sem olhar para os ensinamentos de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Cada um vivia do seu jeito. Sem uma sábia direção, já dizia Provérbios de Salomão 11:14, o povo perece. Tá? Então, se não tem uma liderança, o povo perece. Número 2, secularismo, hedonismo e idolatria. O que é isso? Depois da morte de Josué, já falamos, tornou-se um período de anarquia, e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então, essa geração, ela não ouviu, não seguiu os conselhos dos mais velhos, tá? E não conhecia o Deus de Israel, o que ele havia feito. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Então, a nação de Israel, ela se contaminou, digamos assim, tá? Com outros deuses, apostatou da fé. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. A gente já vai entender o que é isso. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Falamos na primeira aula que aqueles povos antigos, eles misturavam religião com imoralidade sexual, com a prática sexual. Tá? Aqui nós temos o deus da chuva, Baal, e a deusa do sexo e da guerra, que é Astarote. Então, quando eles queriam ganhar uma guerra, eles adoravam Astarote através de imoralidade sexual. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. Isso antigamente e ainda hoje em dia. Tá? Se não é uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus, vai trazer prejuízos absurdos ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Tá? Vejamos aí 2 Timóteo 2:15, eu vou ler na linguagem de hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2:15 diz assim, na linguagem de hoje: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Tá? É preciso que seja um obreiro aprovado. Olha o que Tito, logo depois aí,
da carta vem Tito 2, verso 7 e o verso 8, na linguagem de hoje. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Ser sóbrio. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Então veja o cuidado com as palavras, use as palavras certas, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Veja, então não é só carisma, é preciso ter caráter, e um caráter aprovado, uma pessoa que não dê escândalo, uma pessoa que não viva dissolutamente. Tá? E aqui nós temos, então, o secularismo, né? A pessoa vivendo a parte da vontade de Deus, vivendo do jeito que quiser, sem uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. Temos aqui o hedonismo, a busca do prazer, tá? A todo custo, isso num meio chamado religioso, e temos aí a idolatria, tá? Deixando-se o Deus real e verdadeiro e descambando para a idolatria, né? Número 3, opressão, clamor e livramento. Isso aqui a gente está falando no contexto histórico do livro de Juízes, em que acontece a história de Ruth. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos. Então, quando eles abandonaram a Deus, aí os inimigos tiveram liberdade, né, para atacá-los, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Isso aconteceu com os filisteus, com os midianitas, né, com aquelas nações. Afligida, então, o que aconteceu? A nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Os juízes ali, eles funcionavam como governantes, como líderes daquele povo. Esses juízes, do hebreu shofetim, não eram magistrados civis, não é juiz no sentido que a gente conhece hoje, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Não, esses juízes, eles eram libertadores, geralmente eram líderes militares, como Otiniel, como Baraque, como Gideão. Eles eram homens guerreiros, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Então, esses juízes aqui eram homens guerreiros que Deus levantava para livrar Israel dos seus inimigos. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição, como por exemplo Juízes 2:18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, ele ouve os que a ele clamam, tá? E Deus não rejeita o clamor do seu povo, mesmo quando o seu povo desvia, quando o seu povo erra, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que ouve, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Número 3. Então vimos aqui o contexto histórico. Agora vamos ver o propósito e a mensagem. Primeiro, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, viria Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então esse é um dos focos principais, né?
Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Está falando aqui da vinda do Messias, né, da tribo de Judá. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, fosse o filho mais velho, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, com a concubina de Jacó, fez com que Rúben perdesse a primogenitura, que era a posição de liderança, o líder da família, né? A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi, então, ganha mais sentido ainda, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, né? Saul era da tribo de Benjamim. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono, ou seja, Davi, ele tinha o sangue de Judá, então ele ele estava habilitado a ocupar o trono de Israel, tá? Então, o cetro de Judá, o reinado, os reis teriam que vir da tribo de Judá, e o Messias também, principalmente, né? Número 2, amor e redenção. A mensagem principal do livro de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Então, através da história de Ruth, Deus está revelando o seu amor pela humanidade. Como representante dos judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Então, você tem um judeu casando com uma moabita, você tem um gentio e um judeu, né? Um judeu e uma gentia, né? Mostrando aí que haveria uma quebra na parede de separação entre a nação judaica e todos os demais povos, tá? A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico, tá? No sentido real e no sentido também metafórico. Boaz, por exemplo, é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, tá? Mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Esse aqui é o Boaz, tá? Ele que salvou a descendência de Elimeleque, Noemi, tá? Assim como Cristo é o Salvador de todos os homens, tá? É o remidor, é aquele que nos resgatou da perdição eterna. Tá? Número 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes, ou seja, havia os sinceros, havia, como eu costumo falar, havia sempre um remanescente, né? Havia um remanescente fiel, um grupo, né, pequeno, mas um grupo que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Tá? Sempre havia os fiéis. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá pela fé. Outra eloquente mensagem que, né, chama a atenção do livro de Ruth é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Então, ali, aquela nação, de maneira generalizada, era uma nação egoísta, pessoas egoístas, mas ainda havia um remanescente altruísta, pessoas que amavam o próximo, né, como a si mesmo. Nos dias do juiz, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses, Juízes 21, 25, Noemi e Ruth destoaram
dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Então, Noemi quis devolver as filhas para os seus pais para preservá-las, e Ruth demonstrou um amor pela sogra, não a abandonando. Então veja que é uma história meio que fora da curva, ali naquele povo onde cada um só pensava em si mesmo, cada um tinha seus próprios interesses, né? Na conclusão, o livro de Ruth, então, nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Deus vai trabalhar mesmo quando o homem é desobediente, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o poder de escolha de cada ser humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Então Deus vai chegar onde ele tem que chegar, custe o que custar, o plano eterno de Deus vai se cumprir. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida, porque em tudo Deus ele é fiel. Deus ele é fiel, Portanto, vale a pena servir esse nosso Deus, porque ele sempre está disposto e disponível para atender o clamor do homem e da mulher que se volta para ele. Assim, então, nós terminamos essa lição número 2, 14 de julho de 2024, o livro de Ruth. Seja muito bem-vindo a esse terceiro trimestre de 2024. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.